Hoje nós iniciamos uma série de mensagens e uma série que vai mexer com a nossa vida, vai mexer com a minha vida. Quantos estão prontos para isso? Vai mexer na nossa vida como igreja, vai mexer na nossa família, vai mexer em quem nós somos, na nossa empresa, vai mexer em quem nós somos no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, porque sabe, Deus ainda tem mais para fazer na minha vida. A obra que Ele começou, Ele ainda não terminou. Eu não sei você, mas isso é uma boa notícia para mim. Você está comigo, igreja? Amém, domingo de manhã, mas vamos lá, gente, vamos lá. E essa série de mensagens tem como título A Igreja que Eu Vejo. E esse título ele não é sobre a igreja que o Will, vê. Não é sobre aquilo que eu, como pastor, idealizo. A igreja perfeita, a igreja dos sonhos, sabe? A igreja que eu vejo nasce a partir de uma vontade e um desejo celestial de enxergarmos com os olhos da fé, ouvirmos com os ouvidos da fé, tocarmos pela fé no tipo de igreja que Deus deseja fazer de mim e deseja fazer de você. Porque sabe, a igreja de Cristo não são 4 paredes, não é um CNPJ, não é uma placa em uma fachada. A igreja de Cristo somos nós, quando nós estamos reunidos construindo o reino de Deus aqui na terra. Então, em outras palavras, quando eu digo a igreja que eu vejo pelos olhos da fé, eu estou dizendo: Senhor, eu creio que pelos olhos da fé o Senhor está formando esse tipo de igreja que os céus desejam dentro do meu coração. Eu desejo ser o tipo de igreja que os céus desejam. Amém? Sabe, a igreja que eu vejo começa a partir desse sonho. E eu e a Débora, antes de iniciarmos a igreja Zoe, há mais de 3 anos atrás, aproximadamente 4 anos atrás, no dia, eu esqueci, mas hoje eu vou falar para o pessoal do 4 Passos, eles vão conhecer toda a história. Hoje é o primeiro dos 4 Passos, a história da nossa casa. Mas se eu não me engano, em julho de 2022, nós escrevemos pelos olhos da fé uma carta aos céus. E essa carta não era uma carta humana, por mais que nós escrevemos, mas era, enquanto nós escrevíamos essa carta, e essa carta levaram algumas semanas sendo escrita, porque o objetivo não era escrever um pedaço de papel com metas e objetivos para uma igreja, para uma instituição nascer. O objetivo era, diante do céu, dizer: Senhor, quem o Senhor deseja que nós sejamos como igreja? Eu e a Débora, os nossos filhos, a nossa casa em primeiro lugar, mas todas as outras famílias que vêm depois de nós, nessa igreja que o Senhor está chamando de Igreja Zoe. O que os céus desejam, e nós começamos a escrever essa carta, a igreja que eu vejo. E pelos olhos da fé, sem pessoas, sem prédio, sem nenhum tipo de circunstância favorável, nós escrevíamos pela fé que tipo de igreja a Igreja Zoe seria. Sabe, uma das coisas mais lindas é poder revisitar essa carta, como nós vamos fazer hoje à tarde, com todo o pessoal do 4 Passos, e perceber que a grande maioria daquilo que nós escrevemos pelos olhos da fé, usados e inspirados pelo Espírito Santo, já é uma realidade. Sabe por quê? Porque quando os céus determinam escrever sobre a nossa vida, e nós dizemos sim sobre aquilo que os céus decidiram escrever sobre a nossa vida, os céus se responsabilizam das circunstâncias ideais, das pessoas necessárias e das condições necessárias. Will, começa a pregar logo, senão não vai dar tempo. O título dessa primeira mensagem, dessa série de mensagens é: Ainda tem lugar na mesa. Ainda tem lugar na mesa. Sabe, há algum tempo atrás eu estava olhando algumas fotos antigas da igreja, do início dessa casa, do início da igreja, e não era nada de super especial, muito pelo contrário, não era uma foto ultra impressionante. Nós não tínhamos muitas equipes, não tinha estrutura, não tinha um monte de cadeiras ocupadas por pessoas, mas enquanto eu olhava aquela foto, eu percebi uma coisa: muitas das pessoas que aparecem naquelas fotos, naquelas primeiras fotos, hoje são pessoas que lideram outras pessoas, hoje são pessoas que estão investindo tempo em cuidar e ajudar outras pessoas. Naquela foto, enquanto eu olhava, eu lembrava de algumas histórias, muitas pessoas e famílias que chegaram naquele momento completamente quebradas, despedaçadas por
pela vida, por passado, por outras coisas, agora são pessoas que, enquanto antes eram quebradas, hoje são pessoas reconstruídas, ajudando a restaurar outras famílias. Algumas estavam quebradas por dentro e acabavam quebrando outras pessoas. Agora essas mesmas pessoas já são pessoas curadas e agora ajudam a curar outras pessoas. Eu fiquei pensando, sabe, alguém abriu espaço para essas pessoas. Alguém acreditou nelas, alguém preparou uma cadeira, alguém preparou um espaço na mesa para que essas pessoas quebradas, que quem sabe muitos não queriam, fossem restauradas, reconstruídas e agora construíssem a muitos. Deixa eu falar uma coisa para você: toda a história de transformação começa quando alguém encontra um lugar para pertencer. E é exatamente isso que Jesus estava fazendo. Quando você abre a sua Bíblia em Lucas no capítulo 19 e você encontra essa história maravilhosa e incrível, quando Jesus está entrando em Jericó e ele encontra um homem que não desejava ser encontrado. Leia comigo Lucas capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10, e diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Deu para entender porque ele era rico, né? Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar e reclamar entre si. Disse: esse homem, esse Jesus, foi se hospedar na casa de um pecador, na casa de um imundo, na casa de alguém que ninguém quer, na casa de alguém que é indesejado, na casa de alguém que ninguém quer passar perto, na casa de alguém que ninguém quer ter nada a ver, na casa de alguém que ninguém quer ser visto numa foto com ele. Jesus foi para a casa desse cara. Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, em algum momento daquela visita, em algum momento daquele jantar ou almoço: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão. Jesus estava dizendo com isso: esse homem também é irmão de vocês, esse homem também é sangue do sangue de vocês, esse homem também é ser humano, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem estava perdido. Sabe, quando a Bíblia menciona e diz o Filho do Homem, normalmente Jesus fala a respeito de si mesmo, os apóstolos também falam. O Filho do Homem é uma nomenclatura messiânica e profética do Antigo Testamento. Quando Jesus diz o Filho do Homem, ele está querendo dizer eu mesmo, Jesus, o Deus encarnado. Ele está dizendo: o Deus encarnado veio buscar quem está perdido. Sabe, existe uma pergunta que toda igreja precisa responder. Nós precisamos responder. Você precisa responder para você mesmo. Não é um tipo de pergunta que você responde num papel, não é um tipo de pergunta que você responde num adesivo na parede, não é um tipo de pergunta que você responde em um banner no website da igreja. É um tipo de pergunta que você precisa responder na prática. E a pergunta é: quem é que cabe na nossa mesa? Quem é que cabe na tua mesa? Quem é que cabe na mesa da tua família? Quem é que cabe na mesa do teu tempo? Quem é que cabe na mesa do teu compromisso? Quem é que cabe na mesa da tua agenda? Quem é que cabe na mesa dos teus pensamentos? Quem é que cabe na nossa mesa? Porque a resposta para essa pergunta revela quem realmente nós somos. Sabe, quando nós lemos a história de Zaqueu, normalmente nós pensamos em um homem pequeno que subiu numa árvore, e as crianças, quem sabe nesse momento, estão lá em cima desenhando o pequeno Zaqueu, baixinho, comparado com a multidão, tentando subir numa árvore porque não conseguia ver Jesus. Mas para os judeus nessa época,
Zaqueu não era um homem baixinho, fofinho, bonitinho, com um sorrisinho, com as bochechas rosadas. Naquela época, nesse momento, Zaqueu era algo diferente disso. Ele era um cobrador de impostos, não qualquer tipo de cobrador de impostos. Gente, ninguém sai por aí odiando cobradores de impostos, certo? Por mais que a gente não gosta muitas vezes do quanto de imposto a gente tem que pagar, mas ninguém sai por aí querendo assassinar um cobrador de impostos, certo? É o trabalho deles. Mas sabe, esse contexto era muito diferente. Zaqueu não era apenas alguém que cobrava impostos do povo. Zaqueu era um judeu, no meio de um povo judeu, que estava sendo assolado e dominado pelo Império Romano. O Império Romano cobrava impostos dos judeus para morar na própria terra deles. Olha que loucura. Eles não deveriam pagar, mas os romanos estavam cobrando para que eles pudessem morar na própria terra. E sabe o que eles faziam? Eles chamavam pessoas do meio do povo, os próprios judeus, para cobrarem esse imposto. Por quê? Porque se botar algum romano lá, em algum momento que o romano tivesse em escolta, tivesse em soldado, ele vai ser morto, porque odiavam os romanos. Então alguns judeus se vendiam para Roma e dizem: eu vou trair meu povo, se você me pagar bem, eu traio meu povo, não tem problema nenhum. Esse era Zaqueu. Você está entendendo o tamanho do ódio? A mesma carne, o mesmo sangue, traidor, escória. E obviamente por tudo isso ele era rejeitado. Não era por menos que ele era rejeitado. Não era um tipo de pessoa que você passava perto e você queria ficar perto. Era o tipo de pessoa que quando alguém passava perto, cuspia nos pés. E esse cuspe era dizendo: eu te rejeito, eu não te quero, você não serve. Não era um tipo de pessoa que alguém convidaria para um almoço de domingo. Era o tipo de pessoa que todos evitavam. Hello, matou. Viu? Teve até pausa dramática para o hello, matou. De novo. Sabe o que para mim me chama a atenção nisso aqui? É que Jesus não olhou, quem sabe nesse momento, para pessoas que acompanhavam Ele, para judeus sinceros, corretos, amando Jesus e correndo atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi. Jesus olha exatamente para Zaqueu, exatamente para esse homem que eu e você esconderíamos a cara, esconderíamos o rosto. Enquanto todos estavam enxergando um problema, Jesus estava enxergando uma pessoa por trás do problema. Enquanto todos viam o passado de Zaqueu, a vida de Zaqueu, Jesus enxergava o futuro de Zaqueu. Enquanto todos queriam distância de um homem como esse, Jesus preparava uma mesa para Zaqueu. Sabe, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. A igreja que eu vejo, ela se parece com Jesus. A igreja que eu vejo é como Jesus. A igreja que eu vejo é uma igreja que enxerga as pessoas. Zaqueu, desce depressa daí. Hoje eu preciso ficar na sua casa. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Jesus, o Filho de Deus encarnado, precisava de alguma coisa? Você acha que ele precisava da casa de Zaqueu? Você acha que ele precisava da comida de Zaqueu? Ei, melhor, você acha que ele precisava da companhia de Zaqueu? É claro que não. O que Jesus diz quando ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na tua casa. Jesus estava dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso transformar a tua vida. Zaqueu, desce depressa, porque eu não aguento mais te ver do jeito que tu está vivendo. Meu irmão, minha irmã, você acha que Jesus precisa de você? Você acha que Jesus precisa da minha oratória? Você acha que Jesus precisa da tua família? Você acha que Jesus precisa do teu compromisso? Você acha que Jesus precisa da tua decisão? Ele não precisa, Ele é Deus. Ele não precisa de nada. Quando Ele bate na porta da nossa vida, Ele não está dizendo: eu preciso, porque eu tenho necessidade de ficar na tua casa, na tua vida, entrar pelas portas do teu coração. Ele está dizendo: vamos rápido, abre a porta do teu coração. Eu preciso transformar a tua vida. Eu preciso te tirar da onde você está. Eu preciso melhorar os teus dias. A igreja que eu vejo é uma igreja que enxerga pessoas. Jesus enxergou. Jesus não viu apenas um pecador quando olhou para Zaqueu. Jesus viu um filho.
Jesus não viu apenas um comportamento errado, Jesus viu um coração quebrado e destruído. Sabe quando Jesus olhou para você? Ele não viu o teu pecado, Ele não viu as coisas erradas que você faz, Ele não viu a minha dor, Ele não viu as coisas erradas que eu faço, Ele não viu o meu pecado, Ele viu aquilo que estava por trás do pecado. Alguém sofrendo por culpa do pecado, sendo aprisionado pelo pecado, pelos vícios, pelas traições, pelo passado, pelo tipo de família e de paternidade e maternidade que viveu. Jesus não está olhando para o nosso pecado dizendo: você é um pecador, você tem que morrer na cruz. Jesus está olhando assim como olhou Zaqueu, dizendo: Zaqueu, assim como ninguém te quer, deixa eu te falar uma coisa, eu não te quero por quem você é, eu não te quero por aquilo que você faz, eu te quero porque eu sei que eu posso te transformar. Jesus não viu apenas quem Zaqueu era, Ele viu quem Zaqueu podia se tornar. Meu irmão, minha irmã, você está aqui porque Jesus viu quem você poderia se transformar. Você não está aqui por aquilo que você é, ou por quem você é. Eu não estou aqui por quem eu sou, eu estou aqui porque Jesus olhou para mim e disse: eu sei o que eu posso fazer com esse cara, eu sei o que eu posso transformar através dele. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus me enxergou assim como te enxergou. Jesus me enxergou quando eu estava no poço mais profundo de depressão. Jesus me enxergou quando as crises de ansiedade me faziam vomitar, parar o carro e vomitar. Jesus me enxergou no dia que eu acelerei o carro mais rápido que eu podia, para ver se tudo aquilo acabava. Jesus me enxergou quando eu menti. Jesus me enxergou quando eu falhei. Jesus me enxergou quando o ódio tomou conta de mim. Jesus me enxergou quando eu não fui capaz de reagir. Jesus me enxergou quando eu caí, e Jesus me enxergou quando eu caí de novo, e Jesus me enxergou quando eu caí mais uma vez. Jesus me enxergou. Sabe, a gente chega na igreja, todos nós, eu também, carregando tanta coisa. A gente chega carregando tanta culpa, tanta vergonha. A gente chega carregando vícios, a gente chega carregando traumas, a gente chega carregando perguntas, fracassos, terror, não medo, terror. Mas a igreja é essa mesa que tem espaço para você se sentar ao lado de Jesus e ser transformado. É isso que igreja é. É um espaço, é criar espaço ao lado do mestre para ser restaurado, para ser curado, para ser liberto, para ser renovado. Deixa eu te perguntar isso, pelo amor de Deus. Quando você chegou, o que você encontrou? Talvez as suas experiências do passado, em outros lugares, você encontrou julgamento, você encontrou pessoas dizendo que você não podia estar ali, que você não se encaixava, que aquele não era o teu lugar. Mas quando você chegou aqui, o que você encontrou? Você encontrou julgamento? Você encontrou Jesus. Eu sei que a tua resposta é: você encontrou Jesus. Senão você não estaria sentado aqui hoje. Sabe, a igreja que eu vejo não é especialista em apontar defeitos. A igreja que eu vejo é especialista em enxergar pessoas. Não é especialista em lifestyle, não é especialista em moda, não é especialista em trends hypadas. A igreja que eu vejo é especialista em enxergar pessoas. Não é especialista em eventos, não é especialista em coisas caras ou shows. A igreja que eu vejo é especialista em curar, é especialista em amar, é especialista em transformar, é especialista em abraçar, é especialista. Se você está procurando uma igreja nova, onde você vai encontrar um show a cada mês, procura outra. Essa não vai ser. E eu não estou falando mal de quem faça o que quiser, mas essa igreja não foi chamada para isso. Mas se você quer a sua vida transformada, para poder transformar outros, se você quer a sua dor restaurada, ressignificada, para poder curar a dor de outros,
Se você quer ser amado, você quer encontrar Jesus de verdade nas páginas desse livro, esse é o lugar. Esse é o lugar. Agostinho de Hipona disse que nesse texto a multidão impedia Zaqueu de ver Jesus, de enxergar Jesus. Sabe, essa frase, o próprio Agostinho dizia, essa frase, ela tem que causar, tem que nos ferir um pouco. Essa frase tem que nos machucar um pouco. Como assim? A multidão impedia Zaqueu de ver Jesus. Por que essa frase tem que nos machucar enquanto igreja? Porque é possível estar perto de Jesus e ainda assim estar no caminho de alguém que está tentando vê-lo. E eu não sou essa igreja. A igreja Zoe, nós não somos esse tipo de igreja. Deixa eu te animar e constranger, pelo amor de Cristo. Se pergunta sinceramente agora, aí no teu lugar. Internamente você não precisa responder, mas te pergunta isso. Depois que você foi visto por Jesus, depois que eu fui visto e fui curado por Jesus, eu deixei de enxergar as pessoas? Eu deixei de ver as pessoas? Você entende quando eu falo enxergar pessoas? Será que eu deixei de me importar? Será que eu fiquei embriagado com as minhas necessidades, com as minhas conquistas? Será que eu fiquei embriagado com os meus planos darem certo e eu deixei de ver pessoas? Sabe, você não vai perder nada daquilo que você tem sonhado e daquilo que Deus tem te dado quando você recebeu Jesus, se você voltar a enxergar pessoas hoje. Volta a enxergar pessoas para além de você, para além do nosso umbigo. Existe um mundo carente. Para além da tua dor, tem alguém sentindo mais dor. Para alguém, além do teu luto, tem alguém sentindo mais dor pelo luto, mais falta de esperança. Sabe, nós sofremos o luto e sofremos a dor, mas como cristãos, nós sabemos que encontraremos no céu as pessoas que se dobraram diante de Jesus. Nós temos uma esperança futura. E as pessoas que não têm essa esperança estão sofrendo a dor que você sente do luto, a dor que me machuca do luto, somado à falta total de esperança. Enxergar pessoas não vai te fazer perder nada daquilo que Deus tem para te dar. A igreja que eu vejo é como Jesus. A igreja que eu vejo é uma igreja que prepara um lugar na mesa. O versículo 5, Jesus diz: hoje eu preciso ficar na sua casa. Jesus, ele não apenas falou com Zaqueu, Jesus se aproximou de Zaqueu. Um dos comentaristas bíblicos mais importantes, que nós mais usamos hoje, William Barclay, tinha que ser William, né? Ele chama essa cena que nós estamos lendo de o hóspede do homem que todos desprezavam. Ele é poético. Sabe, essa é a beleza escandalosa de Jesus. Ele não apenas salva a distância, ele se senta à mesa com quem a cidade inteira decidiu evitar. Jesus te chama para a mesa depois de você ter sido evitado pelos parentes. Jesus te chama para a mesa depois de você ter sido evitado pelos colegas de trabalho. Jesus te chama para a mesa depois de você ter sido evitado pelos teus próprios pensamentos, que dizem que você não é capaz, você não é suficiente, você não tem aquilo que as pessoas precisam, você não é ninguém. Jesus nos chama para a mesa. Deixa eu te falar isso: amor sem aproximação é apenas um discurso. Porque a nossa transformação acontece no relacionamento e não nas nossas palavras. Não é sobre aquilo que dizemos ou sobre aquilo que ouvimos, é sobre aquilo que vivemos e com quem vivemos. É por isso que nós temos Zoe Grupos na nossa casa. Eu amo Zoe Grupos. E Zoe Grupos, até o final desse ano, nós estamos indo para outros níveis. Os nossos grupos vão ganhar novas pessoas. Os nossos grupos vão ser lugares de salvação. Os nossos grupos vão ser lugares de restauração. Os nossos grupos vão ser lugares que aproximam as pessoas do céu. Por isso, queira estar num Zoe Grupo.
nós estamos criando lugar na mesa. É por isso que nós temos voluntários e equipes. Não é porque precisamos de serviço voluntário não remunerado, é porque nós estamos criando lugar na mesa para pessoas servirem a Deus e serem curadas enquanto servem a Deus. É por isso que nós temos liderança na nossa casa. Nós estamos criando espaço na mesa. É por isso que estamos aumentando o time de liderança na nossa casa. Nós estamos criando espaço na mesa. É por isso que nós temos uma igreja. Nós estamos criando espaço na mesa para que outras pessoas possam se sentar e se aproximar de Jesus. Eu espero que enquanto você escute essa palavra, alguma coisa dentro de você comece a dizer: o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Se essa é a pergunta que está, fica tranquilo, você não precisa responder ela, só fica com ela. O que eu tenho a ver com isso? Fica com ela. Talvez uma semana, talvez 2, talvez 3, o tempo necessário que o Espírito Santo precise para te responder ela. Eu não vou responder para você, mas o Espírito Santo vai. O que eu tenho com isso? O que eu tenho a ver com isso? Talvez você esteja aqui hoje e você se identifique com Zaqueu. Você chegou observando de longe, você chegou tentando entender o que está acontecendo, tentando ver Jesus por cima da multidão, tentando dizer: eu vou lá ver o que é esse negócio de igreja, deixa eu ver o que é que eles estão falando. Talvez você chegou dessa maneira. A boa notícia é: existe lugar para você nessa casa, existe lugar para você nessa mesa, existe lugar para você na mesa dos céus. Mas talvez você já encontrou Jesus, já teve a sua vida mudada, ou está no processo de restauração, e você está aqui dizendo: ok, deixa eu te falar uma coisa, ajuda a preparar lugar na mesa para os próximos. Talvez Deus está te dizendo com essa palavra: por favor, me ajuda a abrir espaço para outros na mesa. Porque a igreja não é apenas uma mesa onde nós sentamos, é uma mesa que nós ajudamos a preparar. É uma mesa onde nos sentamos ao lado de Jesus, e ao partir o pão com Ele, somos curados, transformados, recompostos, reconstruídos. Temos a família restabelecida, temos as coisas todas em ordem agora. E agora Jesus diz: ei, levanta aí, faz mais lugar, chega para o lado, tem mais gente para sentar. O teu papel agora é aumentar a mesa, é aumentar o espaço para sentar do lado de Jesus. Se envolva no seu grupo. Mais do que ir apenas para assistir e ouvir o facilitador de seu grupo dar a mensagem e o estudo bíblico, se envolva, diga, chega, olha, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer? A gente pode fazer uma coisa diferente, a gente pode mudar aqui. Olha, eu tenho tal e tal amigo para convidar, será que eu posso convidar? A gente pode fazer alguma coisa em outro lugar, a gente pode fazer alguma coisa na minha casa, quem sabe, dá para levar o grupo para lá. Eu tenho uns vizinhos que amariam ir. Te envolve no teu grupo, você tem liberdade para isso. Você foi conquistado pelo mesmo sangue que me conquistou, você foi salvo pelo mesmo sangue que me salvou. Se envolva na sua equipe para além das escalas. Se envolva em cuidar de pessoas. Ai, Will, mas eu tenho que ser cuidado. Amém, mas deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai estar pronto, eu nunca vou estar pronto, eu nunca vou estar 100% para cuidar de alguém. Começa a cuidar de alguém, começa a dar um abraço, começa a dizer: olha, Deus tem mais para ti. Talvez você não tenha mais, abra a Bíblia. Sim. E Judas foi e se enforcou. Não faça isso. Mas abra a Bíblia. Dá uma palavra para alguém. Tem um aplicativo da Bíblia que larga um versículo todos os dias, tira um print e diz: olha, pensei em você hoje, eu li isso aqui na tela do meu celular e lembrei de você. Ah, Will, mas é tão pouco. Quem sabe é o tão pouco que alguém precisa para dizer: alguém lembrou de mim, alguém preparou um espaço na mesa para mim. Ninguém pensa em mim, ninguém fala comigo, mas Ele lembrou de mim, Ele mandou uma mensagem para mim. Talvez é a coisa tão pequena que alguém precisa. Mas Will, como que eu posso fazer? Se envolva em assumir os riscos. Se envolva em assumir a dor do Evangelho, a responsabilidade por outros. Você ensina sobre finanças pessoais. Vamos criar um programa para ensinar as famílias a sair da dívida. Você está ajudando alguém com aquilo que você faz.
Se é psicólogo, médico, se disponha a ajudar pessoas que estão à beira do suicídio. Se dispõe a somar na equipe pastoral e dizer: olha, conta aqui com o meu serviço, eu não tenho agenda para tudo, mas quando tiver um caso muito grave ou alguém que realmente não possa pagar, conta comigo. Você pode ajudar dessa forma. Você é importador, você é comerciante, você é mecânico, você é serralheiro, pergunta hoje para você mesmo, ou melhor, pergunta para Deus: como eu posso ajudar a preparar um lugar na mesa com as ferramentas que o Senhor já tem me dado? Igreja, eu não faço igreja sozinho. O pastor não faz nada sozinho. A igreja reproduz igreja. A igreja é a mão de Deus na terra para salvar pessoas. Não eu sozinho, não você, nós somos a mão de Cristo para transformar pessoas. A igreja que eu vejo é como Jesus, ela prepara incansavelmente mais lugares na mesa. A igreja que eu vejo é uma igreja onde vidas são transformadas. Quando nós chegamos no final dessa história e nós nos deparamos com agora a fala de Zaqueu, isso é maravilhoso. Para mim me explode a cabeça sempre quando eu chego nesse texto, porque uma vez eu vi um pastor pregando e mostrando Zaqueu como um gangster, como um chefe de quadrilha, um mafioso, um dono de facção. E é exatamente isso que ele era, porque o texto diz que ele era chefe dos cobradores de impostos. Esse não era um cargo qualquer, não se chegava aí sem amar demais o dinheiro. Porque como que funcionava na época? Deixa eu te dar um panorama histórico sobre isso. Zaqueu começou como cobrador de impostos, e ele foi tão diligente em extorquir o próprio povo para Roma, que Roma disse: a gente tem que promover esse cara. Então vou fazer o seguinte: agora Zaqueu, tu cuida e tu chefia todos os cobradores de impostos, eles vão fazer o trabalho e você administra eles. Eles vão ficar com uma porcentagem do lucro que eles recolherem de impostos. O tanto quanto eles conseguirem recolher, eles ficam com uma parte. Mas Zaqueu, você como chefe deles, vai ficar com uma parte de tudo aquilo que eles recolheram. Zaqueu era um chefe, era um mafioso, era um cara que amava o dinheiro, um ganancioso, que se visse alguém pedindo na rua, era capaz de chutar e cuspir: sai daqui. Era um cara que não tirava uma moeda do bolso para ajudar ninguém, muito pelo contrário, ele extorquia as pessoas, ele vivia da dor, do choro e da amargura das famílias. E você sabe que naquele tempo, um ponto histórico aqui, quando você não podia pagar uma dívida, os seus filhos eram levados como escravo para o pagamento da dívida. Esse era Zaqueu. Agora, esse camarada está com Jesus sentado à mesa. Jesus abriu espaço e sentou na mesa de Zaqueu. E depois de não sei quanto tempo, porque a Bíblia não diz, e eu garanto que a Bíblia não diz, porque se tivesse sido 6 ou 7 horas, teriam igrejas por aí fazendo 6 ou 7 horas de Zaqueu para não sei o que. Acho que Deus meio que, não diz quanto tempo, não diz se foi rápido, se foi muito tempo. Eu acho que foi bastante tempo. Mas em algum momento Zaqueu se levanta. Sabe quando alguém se levantava para falar em um almoço ou jantar, uma refeição como aquela, todos faziam silêncio, porque aquilo que a pessoa tinha para falar era transformador, era alguma coisa importante demais para ser conversada ao pé do ouvido. Então Zaqueu se levanta. Na frente, eu imagino, dos seus amigos cobradores de impostos, porque se aquela gente justa, santa, não queria que Jesus entrasse, você acha que elas entraram? Agora você acha que essa gente justa e santinho do pau oco não estava com o ouvido ligado nas janelas, nas portas, tentando dizer: deixa eu ver o que está acontecendo lá dentro. E Zaqueu se levanta e diz: ei Jesus, eu não vou ser mais quem eu fui até hoje. Eu não sei o que Jesus disse para aquele cara, mas a partir de hoje, aquilo que eu roubei eu vou devolver. E quem eu danei, quem eu causei dano e prejuízo, eu vou devolver 4 vezes mais. Talvez você já saiba, mas vale lembrar: a lei judaica, a lei mosaica do Antigo Testamento diz que quando alguém rouba algo de alguém, Deus diz, a lei de Deus diz no Antigo Testamento,
quando alguém rouba algo de alguém, ele precisa devolver 3 vezes mais aquilo que ele roubou, como indenização por aquilo que a pessoa viveu, pelo produto do furto ou do roubo. Está dando para entender? A lei de Deus diz isso, a lei mosaica, a lei que regia os judeus nessa época, a lei que todos conheciam, a lei que a sala inteira conhecia e cochichava dizendo: Zaqueu tinha que fazer isso, porque Zaqueu é um ladrão, Zaqueu é um bandido. Ele se levanta e ele não diz: Deus, eu vou cumprir, Jesus, eu vou cumprir a lei de Deus. Ele diz: Jesus, algo que o Senhor fez por mim, que ninguém fez, hoje eu me levanto para declarar que eu vou exceder a lei que me regia. Eu vou fazer mais do que a lei, não porque alguém está me pedindo, mas porque minha vida foi transformada. Ei, não há nada no mundo capaz de transformar uma pessoa dessa e de mudar em uma conversa a ideia de uma pessoa dessa. O camarada mais ganancioso, mais nojento, feroz por dinheiro, feroz por poder, agora ele se torna um benfeitor, ele se torna alguém agora generoso. Jesus não pediu isso, a transformação produziu isso. Quando Jesus entra na vida de alguém, mudanças acontecem. Agora, eu estou terminando, tá bom? Isso aqui é importante. A ordem dos fatores importa. Assim como se você troca a ordem dos fatores em alguma equação matemática, vai importar, vai interferir no resultado. A ordem aqui também interfere no resultado. A ordem interfere no resultado da nossa vida. Primeiro veio o encontro com Jesus, depois veio a transformação. Mas o que a religião prega é: primeiro você se transforma, depois vai te encontrar com Jesus. Primeiro você se purifica, depois vai ter com Jesus. Primeiro você muda as roupas, depois vai ter com Jesus. Primeiro você muda a linguagem, depois vai encontrar Jesus. Primeiro você se torna o santinho do pau oco, depois vai encontrar Jesus. Primeiro você se torna o perfeito ou a perfeita, deixa os teus vícios, recupera o teu casamento, resolve as coisas, depois vai encontrar com Jesus. Primeiro você se livra da tua dor, se livra do teu passado com autoajuda e coach, etc. Depois vai se encontrar com Jesus. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o mundo está te enganando. Essa ordem não funciona, porque é o encontro com Jesus que me torna generoso, é o encontro com Jesus que me faz mudar a vida, é o encontro com Jesus que muda o meu pensamento, é o encontro com Jesus que muda os meus passos, é o encontro com Jesus que muda o meu destino, é o encontro com Jesus que muda a minha família, o meu futuro, os meus dias. É o encontro com Jesus. Primeiro vem a graça, depois vem a mudança. Primeiro a mesa, depois uma vida nova. A igreja que eu vejo não é uma fábrica de comportamento. Esse é o lugar de encontro com Jesus. Atenção a isso. E agora a coisa vai ficar muito séria. E é bom você escutar com os ouvidos bem abertos, para você entender onde é que você está pisando. Nós não somos uma fábrica de regras humanas. Nós somos uma casa de cultura do reino de Deus. Porque quando pessoas encontram Jesus de verdade, os pensamentos são mudados, as famílias são restauradas, os vícios são vencidos, os casamentos recomeçam, os propósitos são despertados. Não porque a igreja é poderosa por si, ela é por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo, mas porque Jesus continua transformando vidas. Ele transformou a minha, Ele transformou a de muitos aqui, e hoje Ele está prestes a transformar a sua. Sabe qual é o sinal de que uma pessoa realmente encontrou Jesus? Sabe qual é o sinal? O sinal é que aquele que roubava não rouba mais. Aquele que usava a sua boca para amaldiçoar, agora ele usa a sua boca para abençoar. O sinal de quem encontrou Jesus é que aquele que se entregava a qualquer tipo de prazer destrutivo, agora só se entrega à santidade e à separação. Aquele que tinha palavras sujas na sua boca, agora começa a ter palavras de edificação. Aquele que se senta sujo na mesa com Jesus, se levanta limpo, mudado e transformado. Sabe, toda vez que eu leio essa história me impressiona que Jesus parou para um homem que ninguém queria por perto. Meu irmão, minha irmã, essa é a essência da igreja. Essa é a essência dessa igreja. Essa é a essência da igreja de Cristo.
A igreja existe porque alguém abriu espaço para mim. Existe porque alguém abriu espaço para você, junto de Jesus. Alguém acreditou em nós, alguém nos recebeu, alguém nos mostrou Jesus. Agora chegou a nossa vez. Agora chegou a tua vez, chegou a nossa vez. A igreja que eu vejo é uma igreja cheia de pessoas imperfeitas. E deixa eu te falar isso, que eu gosto de falar coisas assim, porque daí eu me comprometo, e aí custe o que custar eu tenho que fazer. Alguém mais sabe disso também? Precisa, deixa eu botar isso aqui para fora. Em algum momento eu acho que nós vamos mandar colocar uma placa lá fora, bem na entrada: proibido a entrada de pessoas perfeitas. Porque esse não é um lugar de pessoa perfeita, esse é um lugar de gente imperfeita, que está buscando a perfeição no Mestre. Jesus disse: Filho do homem veio para resgatar aquele que estava perdido. Quem acha que não está perdido não precisa de Jesus. Quem acha que não está perdido não precisa de Jesus. Mas a Bíblia é categórica ao dizer que todos pecaram e por isso estão desligados, perderam a conexão com Deus. Todos quem? O ser humano, todos os seres humanos pecaram e por isso perderam a conexão com Deus. E a Bíblia também diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Igreja Zoe, deixa eu ver isso, para que isso fique gravado nos meus olhos. Tem pecador aí? Tem pecador aí? Tem pecador bonitão aí? Dá um sorriso para o céu. Mas nós não somos qualquer tipo de pecador. Nós somos pecadores arrependidos. Nós somos pecadores que amamos a vida de pecado. Somos pecadores que amamos o Deus que nos resgata da vida de pecado, que nos transforma. Sabe, uma igreja que continua trazendo pessoas que estão longe de Deus para perto dele. Uma igreja que transforma desconhecidos em amigos. Uma igreja onde Zaqueus encontram Jesus, e onde aqueles que encontram Jesus ajudam a preparar uma mesa para os próximos Zaqueus. Eu e você já fomos Zaqueu. Quem sabe você está aí no banco hoje se sentindo: eu ainda sou Zaqueu, eu ainda estou perdido nas minhas ideias, eu ainda estou tão distante de Jesus. Calma, não fica assim. Tem solução e o nome dele é Jesus. Tem transformação, tem lugar na mesa. Sabe, hoje existem dois tipos de pessoas aqui. Só dois. Talvez você se sinta como Zaqueu. Você chegou observando de longe, tentando entender, tentando ver Jesus. A boa notícia é que Jesus te viu primeiro. Antes de você ter a brilhante ideia de dizer: eu vou lá tentar ver, eu vou lá tentar conectar com Deus, eu vou lá ver o que tem para mim, Ele já te viu. Ele te viu à distância. Aonde você se esconde, aonde você se esconde na sua dor, aonde você se esconde no luto, aonde você se esconde nos lugares difíceis da sua vida, Jesus já te viu aí. Ele já te viu aí. Você não passa desapercebido. Nós somos como crianças tentando brincar de esconde-esconde com adultos, se escondendo atrás de uma árvore fininha. E a barriguinha fica para fora, os pezinhos também, e o olhinho olha assim. A gente é assim, tentando brincar de esconde-esconde com Deus. Ele já te viu. Mas talvez você seja o outro tipo de pessoa que já encontrou Jesus. Então a minha pergunta é outra: quem está esperando a cadeira que você ainda não ajudou a preparar? Quem é que está esperando pela cadeira que você ainda não ajudou a preparar? Will, eu não sou pastor, eu não sei pregar, eu não sei dar mensagem de oferta. Não é sobre isso, gente. A vida não é sobre um microfone, uma plataforma como essa. Isso aqui são apenas facilidades. Jesus não tinha essas facilidades, os discípulos não tinham essas facilidades, e mesmo assim o evangelho tomou conta do mundo inteiro. Isso aqui são facilidades. Isso aqui não é ministério, isso aqui é um microfone. Ministério é dizer: eu fui encontrado por Jesus, eu sentei na mesa com Cristo,
eu não estou perfeito ainda, mas eu já posso criar espaço para mais alguém sentar comigo. Eu já posso trazer minha família, minha filha, meu filho. Eu posso trazer aqui o meu tio, minha tia, minha avó. Eu posso trazer meus amigos da faculdade. Eu posso criar espaço na mesa para que eles ouçam a verdade do Evangelho, para que se conectem com Jesus, e Jesus vai transformar a vida deles, assim como transformou a minha. A pergunta é: qual cadeira você ainda não ajudou a preparar? Quem está esperando o convite que você ainda não fez? Quem está esperando o espaço que você ainda não abriu? Que a igreja que eu vejo não termina em nós, ela continua através de nós. A igreja que eu vejo começou com Jesus, continuou através dos discípulos, dos apóstolos, continuou através das primeiras igrejas, continuou através da igreja perseguida, da igreja que sofre, continuou em todos os países, em todos os continentes. A igreja que eu vejo, ela não para em mim, em você, ela não é um teto de conforto e de ar-condicionado. A igreja que eu vejo, ela continua através de nós. Vocês estão entendendo? Será que você pode ficar de pé? Eu quero orar por você. Sabe, nós vamos orar, mas nós vamos orar de uma forma diferente hoje. Nós vamos orar, primeiro, são duas orações rápidas. A primeira é por pessoas que hoje estão dizendo, sabe de uma coisa? Eu quero ser essa igreja que os céus veem. Talvez você diga, eu não acho que eu tenha condição, mas eu desejo. O primeiro passo é desejar ser esse tipo de igreja, no seu trabalho, do seu jeito, com a sua linguagem, na sua forma. Mas o primeiro passo é dizer, eu desejo isso, porque o Senhor só precisa de um sim para começar a dar a capacidade que nós precisamos. Você não precisa se sentir pronto, você nunca vai estar. Eu quero orar por esse tipo de pessoas. Quero te convidar a fechar os teus olhos. Se você é esse tipo de pessoa, levanta bem alto as tuas mãos, bem alto, bem alto, bem alto. Se hoje você está dizendo, olha, Senhor, eu sou esse tipo de pessoa, levanta a tua mão, quero orar por você. Você está dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me use. Eu não sei como, mas eu quero ser esse tipo de igreja, eu quero ser esse tipo de pessoa. Nós vamos orar. Feche os teus olhos, começa a orar ao Senhor. Senhor Jesus, eu oro sobre a vida das pessoas que estão com as suas mãos erguidas, Senhor, mas com corações quebrantados na Tua presença. Pessoas que estão abrindo, Senhor, a sua mente e os seus corações para dizer, Espírito Santo, usa a minha vida. Pessoas que estão cansadas de viver mais do mesmo, e mais um dia, e mais um dia. Pessoas que um dia sonharam em ser usadas pelo Senhor, mas que através do tempo foram se acomodando no seu conforto. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, nos desacomoda nessa manhã e gera transformação. Eu te peço que o Senhor use pessoas que estão com as suas mãos levantadas e com a sua mente
motivo pensaram que já não podiam mais ser usadas pelo Senhor, ou que deixaram uma oportunidade passar. Pessoas que cometeram erros no seu passado, mas que hoje te dizem: Senhor, perdoa o meu passado. Perdoa o meu passado, Senhor, perdoa o que eu deixei lá atrás, para que eu possa ser usado por Ti. Eu oro, Senhor, por pessoas que se sentem como Zaqueu nessa manhã, mas que te dizem: Espírito Santo, transforma a minha vida para que eu possa transformar a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. 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 Nós vamos fazer mais uma oração, e essa oração é um convite. Esse é um convite para todas as pessoas que precisam hoje dizer: Senhor, eu preciso ser resgatado pela Tua mão, eu preciso ser conectado novamente com os céus. A Bíblia diz que quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor, e nós cremos no nosso coração que Deus, o Pai, ressuscitou dos mortos, nós somos salvos. Esse é o único caminho que a Bíblia dá para chegar até Deus. Talvez hoje você precise fazer a sua paz com os céus, e hoje você está aqui para fazer a tua paz com o céu. E nós vamos fazer mais uma vez, mais uma oração rápida. Mas eu gostaria de pedir que todo o auditório pudesse fechar os olhos. Apenas aqui em cima também, apenas eu vou estar de olhos abertos. Eu quero saber por quem eu vou orar. Talvez você está aí, nossa, tem tanta gente aqui, mas você tem um momento de individualidade. Todos nós estamos de olhos fechados, apenas respeitando a tua privacidade. E eu vou te fazer uma pergunta, e se a tua resposta for sim para essa pergunta, eu quero te convidar a levantar bem alto uma das tuas mãos, de olhos fechados ainda, todos nós. Você deseja que Jesus faça morada na tua vida? Você deseja que Ele entre na sua vida? Você deseja declarar hoje com a tua boca que Jesus é o teu Senhor? Você deseja que Ele te dê salvação, de uma vida eterna e uma nova vida nessa terra? Se esse é o teu desejo, fazer a tua paz com os céus, levanta bem alto uma das suas mãos, bem alto, aí onde você está. Amém. Eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você também, eu vejo você. Amém. Você pode baixar a sua mão, eu vejo você aqui atrás também, eu vejo você, vejo. Pode baixar a sua mão. Sabe, nós vamos fazer uma oração juntos. E se você tomou essa decisão, a decisão de seguir a Jesus, eu quero te convidar a declarar as minhas palavras depois de mim, como uma declaração interna para os céus, dizendo: Senhor, a partir de hoje eu dependo de Ti, eu pertenço aos céus. Mas você não vai fazer isso sozinho, nem sozinha. Você tem uma igreja, você tem uma família que criou espaço para que você estivesse aqui hoje, e nós juntos vamos te ajudar a criar espaço agora. Nós vamos declarar essa oração juntos como igreja, para te apoiar em fé. Amém, igreja? Amém, igreja Zoe? Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã entrego a minha vida nas Tuas mãos, te reconheço como Senhor